Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar dos Celtas do Caminho. Já faz algum tempo que comentamos deles aqui. Falamos deles no episódio da Santa Brígida, falamos no episódio da Reconquista Espanhola, quando falamos da história espanhola, ou mesmo nos vídeos que falamos de algumas raízes pagãs de alguns símbolos do caminho, como é o caso do episódio Significado das Conchas, todos com links aqui. A relação dos celtas com o caminho é importante, pois a caminhada até Santiago remonta muitos anos antes da existência do apóstolo. Por isso, temos muita coisa para falar aqui. Antes de começar, já vou pedindo aqui sua inscrição, seu like, seus comentários e sugestões de novos vídeos. E como sempre, reservamos no final uma série de dicas e nesse episódio especial sobre os celtas, temos uma série de dicas sobre eles. Lembrando que na descrição do vídeo você confere links importantes das nossas dicas, fontes de textos e imagens para aprofundamento e conferência. Os celtas sempre trouxeram uma pegada mística no imaginário das pessoas. Isso porque sua mitologia possui muitas narrativas famosas, como nos contos do Rei Arthur e até em contos de fadas difundidos no mundo todo, como o caso da Chapeuzinho Vermelho. Isso gerou um misticismo que é seguido até hoje por algumas pessoas. Fora da mitologia, os celtas realmente foram povos que habitaram várias partes da Europa, e que, segundo alguns autores, pode remontar de origens da Idade do Ferro na Europa. Trocando em miúdos, há vestígios na Europa de celtas há 1000 anos antes de Cristo. E eles corriqueiramente são conhecidos como os introdutores do ferro na Europa. E tinha uma sociedade hierarquizada, onde um dos grupos mais influentes eram os druidas, que assumiam funções jurídicas e religiosas nas tribos. Uma coisa que não é muito correta é homogeneizar o povo celta, uma vez que o termo celta é muito genérico, para representar diferentes povos que tinham uma cultura parecida e falavam idiomas dos mesmos troncos linguísticos. Esse termo foi estabelecido pelos gregos em algum momento entre 540 a.C. e 424 a.C. E os dois responsáveis por isso foram o geógrafo e mitógrafo Hecateu de Mileto e o pai da história, o Heródoto. Então chamar todos esses povos de celta é muito parecido com o que Roma fez ao chamar os povos germânicos de bárbaros, sendo que estes eram compostos por muitos grupos. Na possível região de origem dos celtas, houve uma grande evolução cultural. Em especial, a mais famosa é a cultura latene, que é a que persistiu por mais tempo. Porém, essa origem é controversa, pois há teorias que dizem que os celtas instalaram-se na Europa Central após terem migrado da Ásia Central lá no período Neolítico, ou mesmo da Península Ibérica. Sem considerarmos a ordem da expansão, as regiões que os celtas instalaram-se estão na Gália, na região atual da França, as Ilhas Britânicas, onde hoje fica Irlanda e Reino Unido, a Trácia no leste europeu, atual Bulgária, a Ásia Menor, que é onde fica a Turquia, e a Península Ibérica, atual Portugal e Espanha. E como toda cultura, a religião é parte fundamental desse povo, e no geral, eles eram politeístas e tinham uma grande variedade de deuses. Esses povos tinham em sua religião crenças na vida após a morte e práticas funerárias que os levavam a enterrar diferentes objetos com a pessoa que havia morrido. Os celtas acreditavam que a natureza era sagrada e tinham diversas práticas e crenças que reforçavam isso, e eles acreditavam na possibilidade da transmigração do corpo humano, sobretudo para os corpos de pássaros e peixes. Importante reforçar aqui que a religião celta é diferente da religião nórdica, praticada pelos povos germânicos. Os deuses são diferentes, então nada de Odin, Thor e Loki, e sim Sucelos, Taranis e Cernunes, entre outros, obviamente. Alguns rituais famosos executados por eles são o Imbolc, o Beltane, o Lammas e o Samhain. E sim, há relatos de que os celtas praticavam sacrifícios humanos e de animais, sendo que no caso de sacrifícios humanos poderiam haver práticas de necromancia. Nem todas as práticas seguem até hoje, especialmente essas mais macabras. Porém, algumas delas continuam. Entre elas, e possivelmente, o próprio Caminho de Santiago, que na época não tinha esse nome, e algumas literaturas hoje chamam de Caminho dos Druidas ou Caminho das Estrelas. Assim,
Não é de se estranhar que os sábios druidas encaminhassem os seus povos para lugares sagrados, onde pudessem encontrar uma ciência maior da vida ao fazer a sua primeira expedição à Finisterra, lá na Península Ibérica, guiados por estrelas e, como dizem alguns livros, seguiam o próprio rastro da Via Láctea. Para onde foram os celtas então? Teorias apontam que as guerras travadas entre as próprias tribos celtas e com os romanos nos séculos seguintes foram um fator que provavelmente contribuiu para que migrações acontecessem e os povos se dissipassem. A presença romana foi inclusive o primeiro estágio para o fim dos celtas. E por fim, a cristianização também contribuiu para isso a partir de 600 d.C. No século XII, o Códice Calistino consolida a relação da Via Láctea com o Caminho de Santiago, pois se acreditava que este era um sinal divino formado por uma catarata de estrelas que caíam do céu e apontaram para o túmulo do apóstolo. E isso pode ter sido um processo de apropriação da Santa Sé para símbolos pagãos, algo feito com outras religiões antigas no mesmo período, ou pode ter sido um evento complementar, que torna o caminho ainda mais sagrado. Porém, há muitos outros sinais mais complexos que vão além das estrelas ou ao túmulo de Santiago, como o ato de queimar a roupa em Finisterra, outros símbolos astronômicos presentes na região e até nos requisitos da civilização, como as casas celtas no Alto do Cebreiro. E aí, gostaram do episódio de hoje? Vamos para as dicas. A primeira vai para um jogo de videogame, Hellblade: Senua's Sacrifice. Conta a história de uma guerreira picta, um povo celta que habitava nas Ilhas Britânicas. Traumatizada depois de uma invasão viking, a guerreira celta precisa enfrentar os deuses nórdicos, buscando apoio mental em suas raízes celtas. O jogo é muito bom, pois mostra a personagem em constante luta contra uma depressão e uma psicose que afetam sua mente. O jogo está disponível para consoles e PC. A segunda dica é um filme, o filme Centurião, disponível no Amazon Prime. O filme conta a história do romano Quintus Dias, que precisa enfrentar os povos do norte de origem celta após uma emboscada. Eu também estou colocando aqui alguns links referentes ao tema O Ataque ao Gado de Cooley, de forma gratuita. Nessa história, um herói irlandês precisa enfrentar forças de uma rainha para enfrentar o seu condado. A história é cercada de elementos culturais desse povo. Os links referentes a esse poema também estão na descrição e são gratuitos. Por fim, para aqueles que querem conhecer mais sobre terapias holísticas, temos duas dicas. A primeira, também para os mais ligados no espiritualismo dos celtas. A dica super legal que já apareceu aqui é sobre magia celta, em um e-book que, além de contar tudo sobre os celtas e sua mitologia, também aprofunda em diversas magias e rituais. Se você gosta, está perdendo tempo, o link está na descrição. A outra dica é o método Alwyn, de meditação com certificado digital. O curso de meditação, baseado na sabedoria dos druidas, tem 20 horas e está disponível em português. Tanto o e-book quanto o curso são pagos, mas podem ser parcelados em até 12 vezes. Lembrando que clicando nos links, você ajuda o canal. Nos vemos na próxima, se inscrevam, dê o seu like e até mais.